Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcowork. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim, bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking, e hoje estamos aqui com Francisco André Alves. Ele, que é advogado, empreendedor, aluno do mestrado de Berkeley, está disposto aqui hoje a compartilhar com o ecossistema e levar bom conteúdo para mais e mais pessoas. Mestre, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindos ao C-Cast. Grande Guilhermão, eu que agradeço o convite de participar. Primeiro quero dizer que eu estou admirado como você incorporou o radialista e essa vinheta tá fera demais, hein? Estou aqui para tentar contribuir com o pouco que eu sei, tentar aprender muito com você também, que vem fazendo um trabalho incrível através do C-Hub, através do C-Cast e mudando a cara do ecossistema de inovação, não só de Natal, mas do Rio Grande do Norte como um todo, e quem sabe até desbravando novas fronteiras aí. Massa, meu amigo. Esse trabalho a gente faz muito, viu? E esse projeto do C-Cast é muito especial para mim, porque eu tô tendo a oportunidade de conversar com muita gente boa e tá mostrando pro pessoal, né, diversos trabalhos, diversas metodologias, contar histórias. Assim, acho que a gente vai conseguir contaminar mais gente com esse espírito empreendedor. E lembrando, né, gente, esse aqui é o podcast do Empreendedor Raiz. E o empreendedor raiz é aquele que, não importa se ele é o dono do CNPJ, longe disso, eles são pessoas que estão mudando o ecossistema que eles estão inseridos. Sem mais delongas, vamos partir para esse nosso papo, para o nosso 20º episódio do C-Cast, sobre concentração de investimento de risco, no Brasil especificamente, mas a gente vai, obviamente, acabar abordando o maior mercado de Venture Capital do mundo, que é os Estados Unidos. André, mas antes da gente falar sobre Venture Capital, sobre esses problemas de concentração, vamos trazer um pouco de contexto e conta um pouquinho da tua história, o que é que você faz hoje, quem é André Moura? Boa, Guilherme, boa. Acho que passar um pouco de contexto é sempre interessante, falar do que a gente vem fazendo profissionalmente, mas também falar do que nós somos como pessoa, né? Acho que essa ideia de tentar contribuir para o ecossistema vai muito do que nós somos, enfim, como pessoa e quer mudar o mundo que está ao nosso redor. Então, eu fiz Direito na UFRN, me formei em 2016 e quando me formei não sabia ao certo como é que eu queria contribuir para a sociedade, mas achei que montando meu próprio escritório, tentando apoiar micro e pequenas empresas, tentando apoiar de alguma forma o ecossistema de inovação e não sabia como, né? Na verdade, a gente ainda não sabe como, mas está cada dia na tentativa e erro. O importante é estar se divertindo nessa trajetória. Então, eu montei meu escritório com alguns meses. Fui para o C-Hub, que ainda era Cubo Hub, foi um marco importante que a gente, enfim, desenvolveu aí uma relação pessoal ainda mais, né? A gente que tem raízes no interior, no mesmo interior, mas não tinha tido a oportunidade de lá construir essa amizade que a gente tem hoje, lá em Florânia. Inclusive, aproveito para mandar um abraço para todo mundo de lá, e, enfim, pessoas incríveis. Então,
Nesse período de 2016 a 2018, eu montei meu próprio escritório focado em apoiar micro e pequenas empresas em questões tributárias, questões societárias, em que ela pudesse ter conformidade com a lei no mercado que ela não tinha assessoria jurídica, que era ali as empresas com pouquíssimo capital ou com dificuldade de gestão, né? Quando eu comecei a apoiar essas pequenas empresas, um escritório daqui de Natal, que é o escritório do professor André Lali, me convidou para liderar a parte de inovação lá no escritório, e aí eu fui liderar esse time de inovação para apoiar startups, pequenos negócios inovadores dentro do escritório do André Lali. E a partir daquele momento, eu vi que existia um mundo muito maior do que só as pequenas empresas, do que só startups. E eu senti que eu precisava fazer muito mais ou aprender muito mais para poder apoiar efetivamente, né? Eu sei que, enfim, não existe um direito só para pequenas empresas, só para startups. O direito é um mundo gigantesco e existe o direito societário lá para startups, existe o direito digital, existe o direito civil, mas eu sentia que eu precisava aprender mais. E aí foi quando, em 2018, eu decidi aplicar para o mestrado, e dentro desse meu contexto fazia muito sentido ir para o Vale, dentro desse meu contexto profissional, né? Mas também fazia muito sentido em termos pessoais. Guilhermão, você sabe, mas talvez quem está nos ouvindo não sabe, eu morei como imigrante ilegal, né, lá no Vale, não sabia nem o que era isso, em 2002, 2003, e aí essa sensação de voltar para aquela região, mas numa das 5, 10 melhores universidades do mundo, era algo que me movia muito. Então, era tipo uma volta por cima, né? Então, acho que eu falei no começo, de tentar trazer o pessoal e o profissional, nem sempre a decisão é totalmente racional, mas essa questão pessoal de dar a volta por cima, de depois de ter morado como ilegal, voltar numa universidade top, num contexto assim incrível de gente do mundo todo, pensando o topo da inovação no mundo, era algo que me movia demais. E aí eu fui para o Vale em 2019 fazer o mestrado, e lá acabei tendo acesso a um mundo completamente novo, né? E um escritório especificamente, de advocacia que eu acabei conhecendo, que é top 3 lá dos Estados Unidos com relação à assessoria em deals e venture capital, que é o Gunderson Denterman. Eles não fazem só direito, eles fazem direito também. Então, eles têm um setor específico de business development que apoia as startups que são suas clientes a introduzir no mercado de venture capital. Então, eles maturam ali, eles apoiam as empresas a se maturarem para poder receber aporte de capital de pessoas que estão de fundos, né, que estão na rede de relacionamento. Então, eu voltei para o Brasil no final de 2019, tentando trazer um pouco dessa vivência, dessa prática para a nossa realidade. E eu acho que é isso um pouco que eu tenho tentado fazer desde que eu voltei. Por sorte ou por azar, meu segundo ciclo do mestrado acabou sendo adiado em virtude da pandemia, mas estou conseguindo ter um pouco mais de tempo para aplicar o que eu aprendi no primeiro ciclo aqui. E eu acho que é isso um pouco de contexto. Legal. E é super interessante porque a tua jornada, você vive o Vale do Silício sem saber o que era o Vale do Silício, volta para o Brasil, se forma na Universidade Federal, começa a empreender como advogado, com uma missão muito bacana de tentar fomentar pequenas empresas, né? Prestar um serviço de advocacia para esse mercado. E aí vive o mundo de grandes empresas dentro do André Lali. E aí você volta para o Vale. E eu tenho certeza que viver dentro do Vale do Silício, em Berkeley especificamente, acaba mudando o profissional. E eu queria ouvir de você, André, o que é que, dentro dessa tua experiência até agora em Berkeley, que fez mudar de visão do mundo? De como as coisas são feitas lá e que a gente poderia estar aprendendo a trazer aqui para o Brasil. Guilherme, acho que um ponto assim, que me chama muita atenção é a aceitação com a falha, né? Tipo, eu acho que meus primeiros meses, assim que eu cheguei no Vale, né, assim que eu voltei, né, agora para o Vale, foi assim, de um momento de impacto primeiro, que eu estava ali do lado de pessoas que, na minha visão, eram incrivelmente melhores do que eu, assim, desproporcionalmente. Você vai lá, os caras que participaram dos maiores deals de tecnologia, sei lá, aquisição do Instagram pelo Facebook, ou, enfim, outras operações, e
eu tinha participado ali de fazer um contrato para iniciar uma atividade. Então, teve um pouco disso, o impacto que eu tive com relação à desproporcionalidade do que a gente tinha feito em termos profissionais, né? E aí é até um ponto que lá eles tocam demais, como eles recebem gente do mundo todo, e existe essa diferença de contexto, muita gente acaba vivendo um período de síndrome do impostor, né? E eu acho que, assim, de forma muito tímida, eu passei um pouco por isso também. Tipo, de chegar ali e achar, pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Talvez não fosse esse o momento, talvez eu tivesse que amadurecer um pouco mais. Mas aí eles sabem tanto disso e aceitam tanto erro que acaba entrando na sua cabeça que você deve tentar quantas vezes for possível, errar quantas vezes for necessário, para que quando você tiver um acerto, você possa aproveitar, mas principalmente ter curtido a jornada até ali, né? Que a jornada tenha sido incrível. Então, eu acho que se eu posso chamar a atenção para um ponto que a gente deve aprender, não é nada sobre um conhecimento intelectual incrível, mas a aceitação do erro. É você saber que as coisas podem sair errado e, na verdade, para dar certo em algum momento, você tem que errar algumas vezes. Perfeito, cara. E quando eu tava lá em Berkeley também, que eu fiz o programa de executivo, e na minha sala tinha 2 bilionários russos. Aí eu olhei assim pro lado, puta merda, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Meu inglês aqui de índio, e tentando ali me virar, contar a minha história e fazer acontecer, né? Mas essa síndrome do impostor de fato, é um negócio que a gente vai pra lá e tentar ter algum tipo de experiência, é normal a gente acabar vivendo. Mas você falou um ponto muito importante. Essa questão do intelectual é algo que a gente não tá para trás. Então, a gente acaba conversando com pessoas lá, então, a nível de teoria, de ter capacidade de colocar as coisas em práticas, a gente não tem um déficit assim tão grande. Mas sim, experiências, talvez o ecossistema de lá proporcione essas pessoas a fazer coisas mais rápido que a gente. Perfeito. Cara, desculpa aí te interromper, Guilherme, mas só para trazer um ponto. Era algo que me chamava muito a atenção. Inclusive, quando eu estava lá, o curso de Direito da FRN fez aniversário, agora não estou lembrando, acho que foi 70 anos. Eu me peguei refletindo e eu tenho certeza que, intelectualmente, nenhum dos meus colegas da UFRN, e enfim, poderia nomear vários, que são muito melhores do que muitas pessoas que eu convivi lá. Então, assim, intelectualmente, eu acho que a UFRN aqui não perdia em nada para Berkeley, mas essa questão realmente cultural que você falou, de estar em torno, acelera muitos processos. Perfeito. E, cara, um dos principais motivos que eu acho que esse processo lá ele é mais acelerado é devido a eles terem o give back na essência deles muito forte. Então, as pessoas lá querem retribuir o ecossistema, o que o ecossistema deu a elas, de uma forma muito intensa. Eles têm essa responsabilidade. A gente vê isso acontecer muito em Berkeley. Então, gestores de fundos que participaram de programas antigos, que foram alunos da universidade, se colocam presente para participar de painéis para os novos alunos. E eu acho que isso aí é algo extremamente importante. Fala um pouco desse senso de give back, o que é que você vê aqui no Brasil, aqui no Nordeste? O que é que a gente poderia estar fazendo para melhorar isso? Não, boa, Guilherme. Eu acho que assim, esse ponto que você está falando é realmente muito importante. Não à toa, o ecossistema de venture capital, né, de capital de risco lá nos Estados Unidos, vive muito em função dos endowment funds, que são os fundos que surgiram a partir de ex-alunos, sei lá, o endowment fund de Yale, o endowment fund de Berkeley, Stanford, Harvard. Então, são ex-alunos que alocam uma parte do seu capital ali dentro desse fundo para poder capitalizar ideias dentro da universidade. Então, essa sensação de give back realmente é muito importante. E eu acho que, de alguma forma, a gente tem essa sensação aqui, mas não consegue procedimentalizar e transformar isso em execução, né? Assim, eu não conto a quantidade de colegas, por exemplo, que saem da universidade, tem o orgulho daquela universidade e quer ajudar, ou volta para dar palestra e etc. Mas não existe uma cultura que procedimentalize esse apoio. Então, vai lá, um advogado incrível que se formou em determinada universidade
e ele não é professor, não é mestre, doutor, acabou não seguindo a área acadêmica, dificilmente ele volta para a universidade no sentido de explicar coisas que são de fora do ambiente acadêmico, né? Então, acho que também essa sensação de give back, principalmente com relação à universidade, que é o que a gente está falando aqui, passa um pouco da academia estar um pouco mais próximo da sociedade também, né? Então, se aproximar do mercado e aí, enfim, ver as instituições e a pesquisa acadêmica muito próxima da realidade e da necessidade do mercado, pode ser um caminho da gente aproximar profissionais bem-sucedidos ou profissionais que estão buscando e querem ensinar o pouco ou muito que aprendeu de volta aos alunos que agora estão passando pelo processo da academia, seja na graduação, mestrado, etc. Perfeito, concordo plenamente. Tentar unir o tripé é muito importante. Governo, setor privado e academia é importante. Estando unindo, a gente vai conseguir fortalecer ainda mais esse nosso ecossistema. E aí, André, mudando um pouco de assunto, né, até partindo para o tópico principal do nosso episódio, eu queria que você falasse onde é que está teu foco hoje, qual é o projeto que você está dando mais energia, e aí acho que a gente pode até falar um pouco do artigo que você acabou de escrever para a época. Boa, Guilherme, excelente. Não, então, eu acho que assim, se a gente for pegar as nossas digressões, né, quando a gente está conversando fora do podcast, a gente vai passar 2 horas aqui e não vai entrar no tópico principal, mas entrando nesse tópico, né, quando eu voltei do Vale e tive essa experiência lá no Gunderson, de eles terem um setor de business development, então eu achei que aquilo seria algo muito importante para o nosso ecossistema, porque eu percebi que existia um gap muito grande entre o ecossistema nascente, que é assim, um ecossistema imaturo, né, que está crescendo ali, as empresas estão nascendo, e o processo de capitalização através de fundos de investimento. Esse meio do caminho da empresa ganhar alguma atração ou ter a possibilidade de abordar os fundos, assim, existia um meio do caminho, um gap aí ainda muito grande. E aí eu achei que esse gap poderia ser preenchido através de enfim, o apoio com mentorias, mas também o apoio com rede de relacionamento. Eu acabei lançando e aí entra a ideia um pouco de falhar, né? Eu acabei lançando semana passada um site, uma pequena plataforma, um formulário, digamos assim, para não criar buzzwords, né? Um formulário que a intenção era apoiar startups com conexões e introduções a fundos de investimento. Então, eu fazia algumas perguntas só para entender, filtrar ali algumas startups, me juntei com empreendedores que eu considero incríveis, como o Felipe, né, meu irmão, da Flourish, o André, da Inloco, que está iniciando a operação lá nos Estados Unidos, o Júlio, da Boots, enfim, pessoas muito boas, porque eu achava que, assim, quando lançasse aquele formulário em qualquer lugar, ia se inscrever 100 startups pedindo apoio. Aí eu até conversei contigo semana passada, eu acho que se inscreveram até agora 2, mas esse processo de ver o que é que se adequa e o que não se adequa é importante, né? Então, voltando ao ponto principal da tua pergunta, o que é que eu estou focando? Eu estou focando em apoiar startups no processo de fundraising, que é o processo de levantar capital, especialmente startups do Nordeste que tem poucas conexões com fundos de investimento. Massa, André. Perfeito, cara. E isso aí mostra que essa dificuldade de captar investimento está muito relacionada com a concentração do capital, principalmente no sudeste do país. E aí foi um ponto que você alocou no artigo que você escreveu e retrata também com os Estados Unidos, que também isso não é apenas um problema específico do Brasil, mas que nos Estados Unidos tem a maior participação de investimentos em VC. Eu queria que você discorresse mais sobre esse assunto e explicasse o porquê desse fato. Não, Guilherme, assim, isso é uma pergunta, assim, o porquê especificamente leva a uma análise histórica muito significativa e de desenvolvimento econômico, né? Mas, falando sobre especificamente a indústria de venture capital, nos Estados Unidos, a gente tem a Califórnia concentrando 55% dos investimentos em venture capital e junto com Nova York, Massachusetts e Texas concentrando 83% dos investimentos. Então, você vê, sei lá, de 51 estados, os outros tantos estão abocanhando aí uma fatia de 17%. Aqui no Brasil, o Nordeste corresponde a menos de 2%, embora a gente tenha 1/4 da população,
e só São Paulo corresponde a 83%, algo em torno de 83%. Então, existe uma diferença regional muito significativa no acesso à capital e que isso acaba sendo prejudicial no médio e longo prazo, né? Os problemas de concentração econômica, e você como economista, Guilherme, vai saber falar melhor do que eu, são inúmeros, né? De concentração urbana, enfim, problemas de distribuição de renda, etc. Mas, especificamente com relação à indústria de capital de risco, a gente percebe que a concentração do venture capital provoca também a concentração da inovação e, consequentemente, a concentração da competitividade das empresas. E eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar e muito deve partir dos próprios atores do ecossistema. Saber que a gente precisa investir mais em ideias, as ideias podem não dar certo, mas o acesso ao capital é um dos pontos importantes para o desenvolvimento de negócios inovadores e para a competitividade econômica. Perfeito, cara. E a gente estava até conversando, né, um dia desses, e você me comentou com o caso da própria Inloco. Eles foram empresas que demoraram muito a receber investimento. Então, talvez, se eles tivessem acesso a um ecossistema como o de São Paulo antes, que até por questões de distância, né, o empreendedor ele acaba não conhecendo. A gente acaba vivendo dentro da nossa bolha, e isso é um problema. E esse trabalho que você está fazendo, de fazer essas warm intros, né, tipo, ligar as startups do Nordeste com os fundos, é um trabalho extremamente importante. E eu queria entender de ti, como é que você acha que ações mais específicas de warm intro a gente poderia estar fazendo? Seria gerando mais momentos de capacitação de empresários do setor tradicional para o setor de inovação? O que é que você imagina que a gente poderia estar fazendo para fomentar mais? Excelente pergunta, Guilherme. Seguinte, só para trazer um ponto do André, né? O André comentou que ele desenvolveu o projeto dele, o André da Inloco. Ele desenvolveu o projeto dele a partir da graduação na UFPE. E ele comentou que tem certeza que se o projeto viesse da Poli, né, na USP, ele tinha recebido o aporte muito antes do que ele efetivamente veio a receber. E eu não tenho dúvida que isso também é verdade se houvesse uma estratégia de alocação de capital aqui na UFRN, que existem estudantes geniais. E aí, sim, isso eu acho que é um processo importante também para a gente começar a discutir, que são os fundadores de empresas técnicas, né, os technical founders, pessoas vindas ali de ciência da computação, engenharia, etc., para que essas ideias que vêm sendo desenvolvidas na academia possam ser potencializadas através do aporte de capital. Mas voltando para a tua pergunta propriamente sobre o warm intros, acho que é até importante a gente só destrinchar um pouco esse termo, que assim significa, na tradução literal, introdução calorosa, né? O que é que isso significa? Significa que muitos fundos, e há quem diga que 99%, 100% dos fundos, só chegam a investir em empresas através de conexões feitas pela startup para entrar lá no fundo, né, com pessoas de dentro do fundo. Isso provoca uma distorção regional muito significativa, porque boa parte dos investidores institucionais ou não estão em São Paulo, Rio e um pouco no Sul, né, Paraná e etc. E o Brasil é um país continental gigantesco. Então, essa necessidade de warm interest, inclusive você vai encontrar às vezes no próprio site do fundo, que vai lá, ou a startup vai lá aplicar, fazer aquela aplicação fria, né, digamos assim, de colocar os dados ali. Alguns fundos, inclusive, depois eu posso passar, eles falam, você pode aplicar por aqui, mas eu gostaria muito que você me fosse apresentado através de alguém. Então, isso provoca uma distorção e uma assimetria na concorrência, porque imagine, todas as startups que estão aplicando para levantar capital estão concorrendo com outras startups. Sei lá, por exemplo, a Redpoint, ela recebe em torno de 2.000 aplicações para investir entre 5 e 10 empresas. Então, existe uma concorrência ali das empresas que vão ser escolhidas para receber aporte de capital. A empresa que é introduzida para alguém do fundo, um analista, um venture capitalist ou, enfim, outras posições, tem uma vantagem competitiva muito significativa. Então, eu acho que esse problema de assimetria regional é intensificada pela ausência de apresentações colorosas, ou warm intros.
E aí é esse problema específico que eu estou tentando resolver, de que as empresas do Nordeste não têm o problema de warm intro para competir com outras empresas. Então, assim, para competir com outras empresas no pipeline lá do fundo para receber investimento. Então, eu não garanto que a empresa vai ser investida, eu não faço nada além no modelo de negócio dela, eu apoio nesse processo para garantir que a assimetria de informações e de conexões seja, pelo menos, brevemente corrigida. Sim, e que basicamente aquele empreendedor seja ouvido como os outros, né? E a gente sabe, né, que qualquer apresentação calorosa, né, de um amigo, o outro companheiro vai estar ouvindo de forma diferente. Isso é normal, a relação humana que Sim. funciona assim há anos. E não se diferencia para esse mercado de venture capital. E aí, cara, a gente vê fundos, por exemplo, como a Canary, que os caras dizem, a gente investe em PowerPoint. Tá, beleza, mas você investe no PowerPoint de quem, né? Acho que é um pouco que o André Deloco disse, um PowerPoint talvez de um aluno da USP seja diferente de um aluno da UFRN. Então, sim, é algo que a gente tem que estar tentando mudar isso e conectar ainda mais as academias, mostrar que esses alunos do Brasil todo são alunos tão bons quanto os outros. Sim. Cara, eu acho que, assim, investir em PowerPoint é muito... Assim, se você não tem um negócio já rodando, né? O investimento em PowerPoint, ele acontece majoritariamente, ou pelo entendimento que eu tenho, só aconteceu até agora em empresas que de second time entrepreneur, né? Que é de um cara que já empreendeu, já teve um exit, já teve uma saída de sucesso na sua startup, e aí ele tem uma ideia, apresenta o PowerPoint e os fundos vêm e tem interesse porque ele já mostrou capacidade de passar pelas intempéries que todas as startups passam. E a questão, e aí outra questão que eu acho que ia discutir é essa questão do desenvolvimento tecnológico, né? Tem, obviamente, a importância da tecnologia, de uma boa tecnologia ser apresentada para ser investida, não só pessoas comerciais, ou pessoas boas de vendas, ou pessoas com um pitch ali muito fera, mas também uma tecnologia bem desenvolvida, e aí ir ajustando, aparando essas arestas, né? Um ponto é conexões, outro ponto é tecnologia bem desenvolvida, outro ponto é otimizações financeiras, que você é muito bom em fazer. Várias áreas das empresas precisam ser maturadas, e acho que um ponto que é importante a gente reconhecer é que a gente está num ecossistema imaturo. E isso não significa que é para a gente se sentir mal ou se sentir em desvantagem. Só significa que a gente sabe onde a gente está e o caminho que a gente precisa percorrer para onde a gente quer chegar. Então, vai lá, não tem como você oferecer, eu acho que a gente estava conversando um pouco disso, uma coisa que esteja muito à frente do tempo que aquele ecossistema está em desenvolvimento. E aí foi o que a gente falou um pouco antes, né, quando você falou da estratégia de inovação da Intel. Eu acho que se aplica também para os ecossistemas. Cada ecossistema está na sua etapa de desenvolvimento. As nossas soluções não obrigatoriamente vão ser soluções iguais ao que estão sendo apresentadas agora no Vale. Talvez seja algumas que foram no passado ou alguma nova que a gente precisa criar. Mas um ponto importante para saber é isso, é saber exatamente onde está para poder percorrer o melhor caminho para onde a gente quer chegar. Perfeito, cara. Exatamente. Não existe receita de bolo. Acho que cada região vai ter que estar fazendo o que acha que é necessário para estar desenvolvendo. Então, o caminho do Vale foi com certeza diferente de São Paulo, que foi com certeza diferente lá do polo de Santa Catarina, com Florianópolis, Chapecó, e com certeza vai ser diferente aqui do Rio Grande do Norte, como está sendo em Recife, né? Então, muito bom esse ponto que você levantou. E que é diferente, vai lá falando em escala global, é diferente do que é feito, por exemplo, na Alemanha e do que é feito na China. Né? O ecossistema de inovação da Alemanha ele é muito mais bem distribuído regionalmente. Então, você tem Berlim muito bem desenvolvida, Bonn, Munique, e, enfim, outras cidades que não provocam a concentração econômica tão significativa. Então, você tem uma integração regional muito maior. Diferente da China, que você tem uma concentração muito mais significativa do que na Alemanha. Enfim, cada um é um caminho diferente, falando em escala global desse que você estava falando. Não existe realmente receita de bolo. Ele pode introduzir, obviamente, algumas práticas, fazendo o que eu costumo chamar de uma importação crítica. Se eu estou vendo esse modelo funcionando aqui no Vale,
eu vou replicar ele automaticamente lá em Natal? Não, eu vou fazer uma importação crítica, é ver o que é que se adequa culturalmente, socialmente, empresarialmente falando. Então, é basicamente isso, é aprender com outros modelos, mas fazer uma importação crítica. Massa, né? Mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco das comparações com as regiões, eu acabei lembrando aqui de 2 modelos bem interessantes que a gente estava conversando também essa semana. Que são movimentos de aceleradores que estão fazendo um trabalho de tentar trazer o Nordeste e o Norte para o radar, que é a própria DAVI, a aceleradora lá de Florianópolis, e a Bossa Nova. Então, fazendo um trabalho, se conectando com embaixadores, que são community leaders de regiões desses estados, para esses caras estar fazendo o apanhado das startups e levando para eles. E até a própria Bossa Nova está com um fundo focado para Nordeste, como você tinha me dito. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como é que funcionam esses modelos, mais de nível técnico, André. É um fundo aberto? É um pool de investimento? Como é que funciona isso? Não, claro. Guilherme, a Bossa Nova, especificamente, eles funcionam através de um pool de investidores, né? E aí a tese deles, voltada para Nordeste, é em parceria com uma empresa de assessoria em M&A, que é a JBR Partners, que os fundadores são lá de Recife, que são o Felipe Rebelato, inclusive eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, um cara super gente boa. E a ideia, em termos de tese de investimento voltada para o Nordeste, é aproveitar uma oportunidade incrível, que é a baixíssima concorrência em termos de aporte de capital, né? Então, eles sabem que existe um potencial significativo, e aí a gente já pincelou algumas empresas que conseguiram playing against the odds, né? Contra tudo e contra todos, digamos assim, se desenvolver, crescer através de bootstrapping ou financiar através de família e amigos. E eles sabem que isso é um ponto de muita oportunidade. E aí eles se capitalizam, digamos esse aí da Bolsa Nova especificamente, se capitalizam através de alguns investidores, e pelo que a gente conversou, investidores da região que têm interesse em desenvolver, enfim, aplicar capital aqui, e a equipe de gestão da Bolsa Nova faz a gestão desse capital aplicado e investe nas startups que aí eles têm a sua tese de investimento, né, que vai lá. Um dos requisitos da tese é ser do Nordeste, aí outros requisitos eu não vou saber especificamente porque é interno de cada fundo ou de cada gestor de ativos. Então, eles vão aplicar a tese de investimento deles com o capital que foi aplicado por esses investidores dentro do fundo. Então, falando bem brevemente, se a gente estivesse falando de uma estrutura de fundo de investimento, em cima tem os LPs, que são os cotistas, os limited partners. Embaixo tem o fundo, que recebeu esse aporte de capital, e quem trabalha pelo fundo para fazer o que chamam de deal sourcing, e aí desculpa o anglicismo, né? Desculpa falar a palavra tanto em inglês, mas a captação, né? A prospecção de investimentos são os venture capitalists, que são os investidores nas startups. Então, falando um pouco de estrutura, é isso. A Darwin, eu confesso que eu não sei como é que eles funcionam especificamente em termos de estrutura, mas com certeza, formalmente, juridicamente, é nesse modelo. Eu achei interessante esse modelo que a Bossa Nova estava formando, focando aqui para o Nordeste. E eu acho que você falou uma palavrinha muito importante, né? Eles estão procurando empresários da região que estejam focados em quê? Em causar impacto. E essa palavra impacto, ela está totalmente relacionada com Venture Capital. O Venture Capital não é um investimento vou ter uma taxa de rentabilidade longe disso, porque é um tipo de investimento de risco altíssimo e também de um período muito longo. Então, você está colocando ali alguns R$1.000 ou até milhões de reais para vendo daqui a 5, 10 anos. Sim. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que o Venture Capital ele impacta tanto a economia. Cara, isso é o meu ponto de paixão na minha pesquisa lá em Berkeley e também possivelmente se eu der continuidade no doutorado. Tem uma pesquisa de Stanford que traz os dados de 79 para cá sobre o impacto da indústria de venture capital na economia real, né? Que é para além de market capitalization, que é o valor de mercado. Ela vai lá olhar na Bolsa de Valores americana, as 5 maiores empresas
de tecnologia em valor de mercado são o que chama de venture-backed companies, que são empresas que foram investidas por venture capital. Mas, mais do que isso, não só os valores das empresas são significativos, mas essa pesquisa de Stanford descobriu que algo em torno, e aí eu posso trazer essa informação mais precisa depois, se for o caso, mas é algo em torno de 40% dos empregos que foram gerados de 79 para cá, das empresas que são públicas, obviamente, né, que tem essa informação pública que eu digo é que estão listadas na Bolsa, 40% dos empregos foram gerados por venture-backed companies, por empresas que foram investidas por fundos de venture capital. 20% de todo o investimento dos Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento foi feito por empresas financiadas por venture capital. Então, você imagina, tem o Estado americano, através de exército e outras coisas, que investe milhões ou bilhões de dólares, tem as empresas tradicionais, tem outros fundos, né, fundos de private equity, etc., mas 20% dos Estados Unidos inteiro de pesquisa e desenvolvimento foi feito por venture-backed companies. Então, é um impacto gigantesco comparado com o seu valor propriamente em relação ao PIB, porque nos Estados Unidos, você tem a relação do tamanho da indústria de venture capital para o PIB, algo em torno de 0,3%. Então, é algo insignificante comparado ao impacto que gera propriamente. Aqui no Brasil, é algo em torno de 0,03%, então 10 vezes menor, né? Mas também gera um impacto muito significativo, e aí eu não sei, não tenho uma informação por dados, porque eu não tive acesso à pesquisa, mas eu tenho certeza que é um investimento de impacto muito significativo e de altíssimo risco, né? Como você falou, ela é de longo prazo, de altíssimo risco, a média é de 10 a 20 empresas para uma poder dar certo, então a uma que der certo tem que tirar o prejuízo de todas as outras, então os venture capitalists estão buscando aí retorno de 50 vezes o capital investido. Então, tem que ter um tamanho de mercado muito grande, né? O mercado endereçável da startup tem que ser muito grande. Então, eu acho que isso são métricas e variáveis que devem ser levadas em conta. Não só pelo investidor, que eles já fazem, mas também pela startup que está procurando investimento. Considerar todas essas métricas como fundamentais no seu pitch, né? Na sua venda para o fundo. Não, esse dado que você trouxe, que 1% do PIB, né, que é alocado em venture capital, ele foi responsável por ocasionar na construção de 40% dos empregos dos anos 70 até agora. Então, isso é um fato extremamente relevante. Então, na economia existe um discurso que é bem legal, é bem fervoroso, que é a questão do investimento financeiro. Então, tem uma corrente que fala, você está investindo em papel, você não tem nenhum impacto real na economia. Isso, de fato, é comprovado. Mas quando a gente está falando de venture capital, é o investimento que está indo ali na ponta, meu, que o cara vai contratar a gente, que ele vai estar formando pessoas. E se a gente vê o estado dos Estados Unidos com a maior concentração de investimento em venture capital, que é a Califórnia, a gente vê a diferença pro restante de todo o país, né? Durante a crise agora, um dos estados menos afetados economicamente foi a Califórnia, por ter a maior concentração de empresas de tecnologia. Então, se a gente falando aqui de estratégia de desenvolvimento, tá como política pública, formar esse ambiente de VCs é um fato totalmente relevante. E a gente no Brasil, nos últimos anos, a gente teve a gente caminhou um pouco, acho que principalmente a parte regulatória, né, com a lei do investimento anjo, mas tem muita coisa para caminhar. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do teu ponto de vista, o que é que a gente evoluiu, o que é que a gente poderia estar evoluindo para criar um ambiente mais propício para os VCs. Não, claro. Guilherme, eu acho assim que lei não resolve nada, né? Lei é importante para dar um marco, mas no final das contas, eu acho que a sociedade é maior do que as leis, assim, no sentido de quantas leis são descumpridas e quantas leis, enfim, passam despercebidos na realidade. Eu acho que um ponto muito importante é que a gente, assim, por exemplo, você falou do investimento anjo. Acho que um ponto muito importante é maturar, é que a gente possa amadurecer dentro de investidores e de empreendedores os ciclos de investimento, né? Vai lá, só o que a gente tem relatos é de tipo o investidor anjo que foi lá, colocou
pequeno capital no negócio no começo e a boca ganhou 51% da sociedade. Cara, isso é muito ruim, não só para o empreendedor que está com o cap table ali todo desorganizado para as próximas rodadas, mas também muito ruim para o investidor anjo, porque um cap table limpo, digamos assim, ou seja, sem um percentual controlado por muitos investidores, é um ponto importante para as próximas rodadas. Então, um investidor anjo que começou ali no início, ele tem que ter consciência de que ele está entrando com alto risco, e é claro que ele pode dar certo ou não, mas ele, para dar certo o investimento dele, ele tem que deixar a empresa limpa e, assim, é no caminho para receber os próximos aportes de capital. Porque uma coisa que eu acho que é importante entender é que o investidor, ele não vai receber o retorno financeiro através da distribuição de lucros. Pode até vir, mas, enfim, em regra, o investidor ele não recebe através de distribuição de lucros. Então, um alto percentual na sociedade não é o ideal, talvez não seja o ideal para ele no ciclo de investimento, mas é ele deixar a empresa dentro de uma possibilidade de captar próximas rodadas, e vai lá, Series A, foi um investimento anjo, aí depois Seed, Series A, Series B, Series C, até se tornar pública, ou até ser adquirido, ou até passar por um processo de fusão, e aí ele ter o exit dele com 50, 60 vezes mais do que aquele valor que ele colocou no início, ao invés de ele ter 51% da sociedade, está impedindo o desenvolvimento da empresa. Então, acho que um ponto muito importante para amadurecer e que acontece demais nos ecossistemas menos maduros é tipo um cara de uma empresa tradicional investir um percentual pequeno, ele seria um investimento anjo, e pedir um alto percentual da empresa, achando que está ganhando, mas o importante é que esse cara também saiba que ele está perdendo nesse negócio, porque se os 100 mil que ele aplicou ali significar 51% da empresa e impedir que a empresa se desenvolva para os próximos passos, ele perdeu 100 mil, ao invés de ele ter um alto percentual de participação na sociedade. Então, acho que o processo regulatório, né, as mudanças regulatórias através da lei de investimento anjo, através da reforma das regulações de fundos de investimento, um ponto muito, 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 muito importante foi a aprovação da instrução 588 da CVM, que permitiu o crowdfunding e o peer-to-peer lending, né, que é os investimentos alternativos e coletivos. Então, fintechs se beneficiaram absurdamente, mas o que eu gosto de dizer é que a sociedade é sempre mais do que a lei, é que as fintechs, antes dessa regulação, já estavam existindo, né? Elas funcionavam com base numa regulação da CVM, que era dos correspondentes bancários, então ele tinha uma regulação ali para participar como correspondentes bancários, e por trás ele tinha uma instituição financeira, mas aquilo só tornava mais caro o capital na ponta ali, vai lá, uma fintech de crédito. Ela não era uma instituição financeira, não era regulada, funcionava como um correspondente bancário da instituição financeira que estava por trás. Mas isso não impediu que ela se tornasse uma empresa de tecnologia, como, sei lá, Creditas, na verdade, Creditas e etc. Mas essa regulação nova permite, com menos burocracia, que uma startup se torne instituição financeira e possa, enfim, fazer empréstimo peer-to-peer lending ou através de crowdfunding. Então, enfim, são pontos importantes que a regulação vem mudando, mas que eu acho que a mudança cultural e social é sempre mais importante. Perfeito, perfeito. E você falou um ponto muito importante. Ecossistemas mais imaturos, eles vão sofrer com o investidor querendo pegar uma porcentagem maior. E o argumento geralmente que ele diz é, não, o risco é muito alto. Cara, mas a gente sabe, naquela primeira rodada ali, não pode ser mais que de 10% o que ele vai receber de equity do investidor. E o investidor ele tem que estar ciente que ele tem que estar olhando principalmente para o tamanho do mercado daquela empresa que ela está inserida, o quanto é que ela vai estar podendo morder daquele mercado, e o quanto esse cara vai conseguir agregar na jornada dela. Então, a gente vai pegar uma empresa que está operando hoje em Natal, pessoa. Então, eu vou aqui fazer esse investimento e dizer, pessoal, eu quero que vocês cheguem a operar a nível Nordeste, e bem, saudável. Porque aí a gente vai conseguir criar um processo de expansão nacional e a empresa vai poder estar crescendo e depois esse movimento. Eu acho, André, que um dos fatores que vai ajudar a trazer mais consciência para o investidor é esse novo ambiente de juros que a gente está vivendo. Vai fazer muito bem. A gente sabe que agora não tem mais como
você tirar 1% ao mês sem fazer nada com o título do governo, né? Então, eu acho que logo esse movimento vai se acelerar. Não, sem dúvida. E assim, Guilherme, eu acho que voltando um pouco ao ponto de errar, né? Cara, não é exclusividade no nosso ecossistema esses erros de investimento, né? Essas alocações de capital em troca de muito equity em virtude do risco. Faz parte do processo de maturação e eu acho que a gente tem que ver com certa naturalidade, mas ao mesmo tempo não aceitar, né? Ser resignado e dizer, ó, eu acho que o processo é esse aqui e a gente precisa mudar. Um ponto que contribui demais é o grau de transparência que algumas instituições têm tocado as suas operações. Você pega, por exemplo, a Y Combinator. Cara, todos os documentos que a startup vier a assinar com a aceleradora já estão públicos lá no site. Se você não quiser passar pelo processo, você não vai ser engabelado ali dentro de uma negociação, enfim, pela força que eles têm, já está lá. Eles usam um modelo que é muito famoso, que acabou se tornando muito famoso, que é o SAFE, que é o Sample Agreement for Future Equity, que ao aporte de capital é feito o investimento e a participação societária correspondente àquele capital só vai ser decidida quando ele vier a receber rodadas institucionais. E aí pode ser definido quando vai ser a rodada institucional, né, de qual valor e etc. Mas isso permite com que o investimento de altíssimo risco só entre propriamente no capital social, e aí Sample Agreement for Future Equity significa um acordo para equity no futuro, né, para participação societária no futuro, quando ele tiver mais maturação para efetivamente ter um valuation minimamente razoável ali para garantir a entrada daquele investimento no capital social. Então, acho que assim, existem novas ferramentas, né, como o SAFE, que ajudam muito o ecossistema a se tornar mais transparente. Eu acho que isso é um ponto também fundamental, é transparência. E aí, essa semana eu escutei o podcast da Astela, e aí foi o Marcelo, né, que fundou a aceleradora 21212, ele saiu do ramo de aceleração e agora montou a startup dele em inteligência artificial. E aí a filosofia dele é transparência sem consequência. E eu acho que pessoas, instituições, players muito influentes no mercado adotando essa filosofia de transparência sem consequência tem ajudado demais a maturar, para que a gente, esses pequenos jogos de poder que ainda acontecem muito e que vai continuar acontecendo, diminua e a gente possa só analisar o que realmente importa, né? Sim, exatamente, cara. É um trabalho importantíssimo de ser feito e tem que ser por aí mesmo. E esse processo do SAFE acho que vai ajudar muito, principalmente porque é um baita desafio você tentar fazer valuation em estágios iniciais de empresas de tecnologia. Tipo, nem faz muito sentido você fazer. O que geralmente a galera faz é assumir regras de mercado e esperar o amadurecimento delas. Totalmente, Guilherme. Assim, todo mundo que está mesmo em estágios mais maduros tem muita dificuldade. Fala que é mais arte do que ciência, né? Então, você faz não tem como você fazer um discounted cash flow ou, enfim, fazer uma precificação por um método de valuation tradicional. Você vai ali um pouco de arte, analisa um pouco o tamanho do mercado, faz uma análise comparativa, né, com outras startups do mesmo ramo que receberam aportes recentes para ver o valuation, mas no final das contas é muito arte e você saber fazer a avaliação certa para deixar a startup livre para crescer, digamos assim, continuar nos próximos passos, mas ao mesmo tempo receber receber em troca uma participação interessante pelo alto risco que você está correndo. Exato, e é até engraçado, cara, que quando eu comecei a estudar Venture Capital, eu como economista sou apaixonado por números e fazer fluxo de caixa descontado para mim, tipo, eu adoro fazer essas coisas, né? E aí eu tava lá em Berkeley tendo a aula sobre valuation, aí o professor Gary Angels começou essa aula, né? Ele, porra, essa aula para mim é a mais chata de todas, porque isso aqui não serve de nada. Você é doido para aplicar a fórmula de DCF, né? E aí o cara vai e me diz isso. Beleza, se ele tá dizendo isso, né? Quem sou eu, né? Exato. O cara pegado ali na econometria fica nervoso, né? Mas, infelizmente, eres what it is, ele deve ter dito. Exato. E depois eu acabei entendendo. Porque você tem que estar olhando
principalmente, né, palavras dele, né? Cara, olhe pro tamanho de mercado e veja se esse time aqui é capaz de fazer isso. E você, como investidor, também tem que ter a humildade de entender que você é o cara certo para ajudar esses caras a chegar onde eles desejam. Porque se você não for, não faz sentido algum você estar entrando na operação. Talvez você seja o cara que vai estar atrapalhando ele se você não estiver alinhado com o time, né? Principalmente se for em early stage. Total. Guilherme, antes de você passar para o próximo passo, me deixa só fazer mais um parênteses. Desculpa aí, Guilherme, mas deixa eu só fazer um parênteses disso que você falou antes de passar para o próximo passo. Né? Fala aí, cara. A pesquisa de Stanford que eu tinha te falado, o objetivo desse grupo de pesquisa especificamente é trazer data-driven information, né? Informações por dados. Isso que você falou foi uma opinião do professor em virtude da vivência dele, mas esse estudo, ele trouxe também estatísticas reais de que o que você falou é verdade. Eles encontraram que mais de 50% dos venture capitalists nos Estados Unidos, eles investem, a principal variável, né, a principal métrica de análise deles é a qualidade dos fundadores. E aí qualidade vai variar muito, mas é a relação dele com os fundadores da empresa, muito mais do que nas métricas econômicas propriamente. Então, eu me disponho aqui a depois compartilhar o estudo contigo, e você pode passar na newsletter aí do Seacast para a galera conferir esse estudo, que eu acho que a clareza que ele traz com relação a aquela máxima de data is better than opinion, né? Dados é melhor do que opinião. É muito importante. E acho que é um ponto que a gente precisa melhorar também. As nossas opiniões valem muito pouco se elas não forem embasadas com dados. Perfeito. Vou cobrar, vai na nossa CEO Letter. Boa. E cara que pode estar também contribuindo para esse projeto, viu? Deixa comigo. Mestre, caminhando para o final, esse papo aqui, ó, batendo quase 1 hora de conversa, eu queria que você, se você me dissesse, se você tivesse a oportunidade de falar no ouvido de milhares de pessoas, qual seria a mensagem que você passaria para elas? Cara, eu acho que a mensagem que eu passaria para elas, que era a mesma que eu passaria para mim, abraça o erro. Não se cobra tanto com relação a acertar sempre. Deixa um pouco de lado a cultura perfeccionista e abraça o erro como algo que faz parte do processo. Massa, cara. Eu sempre me surpreendo quando eu faço essa pergunta, viu, para as pessoas. eu fico extremamente feliz eu sempre ser surpreendido. Boa. Cara, queria agradecer por esse episódio, foi um papo irado. Eu acho que vai merecer uma outra rodada, com certeza. Eu quero ver como é que está sendo esse processo do Warm Intro. Espero que você consiga ajudar o nosso ecossistema a estar se conectando com outros ecossistemas mais evoluídos. Sim. E deixa uma mensagem pro pessoal, manda uma dica de livro, que tipo de conteúdo você está consumindo, e você está ativo em alguma rede social? Onde é que as pessoas podem te achar, André? Boa. Guilherme, eu acho que um ponto, você falou do Warm Intro, eu falei, né, da semana passada para cá só teve 2 inscritos, dois inscritos, mas se eu conseguir ajudar só uma empresa a diminuir a assimetria regional, eu já vou me sentir, tipo, na missão cumprida, né? Eu acho que é isso, é tentar impactar com pequenos passos, e se isso for possível escalar, excelente. Mas se eu puder ajudar uma pessoa ali, uma empresa, já vou me sentir missão cumprida e vou estar pronto para dar os próximos passos. Eu acho que, em termos de livro, cara, a recomendação, estou lendo agora um livro da sua recomendação, né, muito famoso, do John Doerr, que é Measure What Matters. Estou no início do livro, li acho 90 páginas, muito bom. Mas o livro anterior me impactou demais, eu adorei, eu acho que seria o livro que eu recomendaria, assim, para quem estiver ouvindo, para ler em breve, é o Ride of a Lifetime, que conta a história do Bob Iger, que é o atual CEO da Disney. Ele, enfim, passou por poucas e boas, e eu acho que eu nunca vi um livro de negócios tão franco quanto ele. Ele fala das relações pessoais que ele tinha com o Steve Jobs, né, que era o CEO da Pixar, que a Disney adquiriu em 2010. Enfim, é assim, incrível. Ele conta todos os problemas que ele teve com outros CEOs, e ele tocou uma política de renovação da Disney muito significativa, que estava se tornando um dinossauro e agora está transformando todo o seu conteúdo em streaming, adquirindo novas empresas de tecnologia
E, então, foi um negócio que realmente me marcou. Então, Ride of a Lifetime é a indicação de livro hoje para a galera. Eu acho que a rede social que eu mais uso é o LinkedIn. Você pode passar meu e-mail para o pessoal também. Assim, respondo 100% dos meus e-mails. Eu acho que é meu principal meio de comunicação, talvez. E a galera pode me procurar para trocar uma ideia sobre fundraising, sobre o Vale. Se tiver alguém do direito e tiver interesse em fazer mestrado nos Estados Unidos, uma coisa completamente nova, também estou à disposição para ajudar. E eu acho que é isso. A mensagem é essa. É tentar ajudar, tentar impactar o ecossistema, fazendo o nosso melhor, o que não obrigatoriamente significa que vai ser sempre o certo, mas abraçar o erro e tentar acertar na próxima. Boa, André. Viu aí, né, galera? Abrace o erro. Essa mensagem aí, com certeza a gente tem que estar repetindo várias vezes e tá passando para mais e mais pessoas. Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Cicast. Nos encontramos próxima terça-feira. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe nas redes sociais, me marca o André, marca a gente lá no LinkedIn. Com certeza, vamos fortalecer esse nosso ecossistema e melhorar ainda mais nossa sociedade. Até a próxima. Valeu, galera!